Esta semana, o Jornal Nacional está exibindo uma série de reportagens especiais sobre a reforma do Código Penal brasileiro. Hoje, Flávio Fachão vai mostrar para a gente como é que propostas que envolvem o início e o fim da vida dividem opiniões. Há 20 anos, Elisângela, ainda adolescente, engravidou. Ela estava se separando e achava que não era a hora de aumentar a família. Decidiu pelo aborto. Eu não me arrependo. Não seria o momento de ter aquela criança. Então eu resolvi, eu mesma, tomar a iniciativa de tirar. As pessoas deveriam ter uma escolha, ter uma ajuda, ser uma coisa que ser legal, não é? Ser legal, não ser um crime como é. A mãe de Donizete tem câncer incurável e, segundo os médicos, poucas semanas de vida. E muitas famílias já se viram diante desse dilema. Donizete acredita que a decisão de usar aparelho ou medicamentos para prolongar a vida de alguém deve ser da família. Só quem está passando do lado da família sabe o sofrimento que a pessoa está tendo, que vê os picos das dores, o momento de sofrimento mesmo. Eu tenho certeza de que ela não gostaria de ficar em estado vegetativo, assim, dependendo totalmente de aparelhos. Eu tenho certeza que ela não gostaria. Pode parecer difícil de entender, mas os conceitos de início e fim da vida não são tão simples e diretos assim como parecem. Na verdade, são bem diferentes quando se observam as diversas sociedades que existem mundo afora. Dependendo de onde se vive, serão regras religiosas, culturais, científicas e até jurídicas que vão definir a vida e os seus limites. Quando ela começa e quando alguém pode tirar a vida de outra pessoa? Tudo isso está em discussão no novo Código Penal. Hoje no Brasil, o aborto consentido é crime, punido com até 4 anos de prisão, exceto se for para preservar a vida da mãe ou se a gestação resultar de um estupro. E ainda se o feto não tiver cérebro, como decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal. Pela proposta, o aborto continuaria a ser crime, mas com pena menor, de até 2 anos de cadeia, e poderia ser admitido em mais casos, se a gravidez fosse resultado do uso de técnicas de reprodução assistida sem consentimento, quando o feto tivesse anomalias graves e incuráveis que inviabilizassem a vida fora do útero, desde que atestadas por 2 médicos. E o ponto mais polêmico, quando por vontade da mãe, até a 12ª semana de gravidez, se o médico ou o psicólogo constatasse que a mulher não tem condições psicológicas de arcar com a maternidade. Este médico diz que falta definir que condições são essas e faz críticas à maneira como o texto permite o aborto. Da forma como ele está, ele oferece fragilidade para que equívocos de decisão médica possam ocorrer. O ideal seria que nós tivéssemos uma junta médica absolutamente independente, não é? Em que o médico propositor do abortamento ou aquele que fosse realizar o abortamento não pudesse compor a junta médica. O presidente da comissão que fez a proposta de reforma acha que o texto está claro. Isso é aquela chamada morbidez psicológica, ou seja, aquela que tem um consumo alto de entorpecentes, como aquelas gestantes que nós vimos na Cracolândia, em São Paulo. Quanto a ser uma junta médico-médica, nós, na lei, demos credibilidade aos profissionais. Outra questão que vai gerar controvérsia, a eutanásia. Abreviar a vida de uma pessoa com o propósito de pôr fim ao sofrimento. Como não está prevista no atual Código Penal, ela é considerada um homicídio. Pela proposta, o novo Código Penal passaria a tipificar o crime de eutanásia, com uma pena bem mais branda do que a do homicídio, de 2 a 4 anos. E o juiz teria o poder de decidir não punir quem o praticasse. É a chamada morte piedosa. É aquele que pratica um ato piedoso, né, a pedido do paciente terminal que está sofrendo e que não tem mais condições de sobreviver, ou seja, a senhora morte já está chegando e que está sofrendo. E isso nós, com isso, damos uma atenuante e até em alguns casos o juiz pode, dependendo do caso concreto, não aplicar a pena. A Igreja Católica não aceita nenhuma medida que acelere a morte de um paciente, mesmo que em estado terminal. Uma vida humana não pode ser abreviada em momento algum. Ela deve ter, segundo a Igreja, um fim natural. E o fim natural implica dizer que você deve dar aquilo que é necessário ao seu sustentamento até o último momento.